misturando com povos e povos. Deus não gosta de mistura. Né? E Deus amou a Jacó, porque Jacó creu em Deus de todo o coração. Era um trapaceiro? Era, mas Deus mudou isso. A natureza de Deus entrou nele e mudou. Quando ele se agarrou lá com o anjo, aí eu não vou lhe soltar enquanto não, o Senhor não me abençoar. O que você quer? Eu quero ser abençoado. Amém. Você é ou não é abençoado? Amém. Amém. Eu vou mudar teu nome. Tu não é mais Jacó, não. Não é mais um trapaceiro. Agora tu vai ser Israel. É? Amém. E nós temos essa bênção em nosso favor. Somos eleitos desde antes da fundação do mundo para sermos salvos. Amém. Para viver eternamente. Amém. E aquele que crê em Jesus Cristo não terá. Ele tem vida eterna. E aquele que tem vida eterna tem cura divina. Aleluia. Ele tem a unção do Espírito Santo. Ele pode erguer a mão e abençoar. Então, uma pessoa abençoada num lar, todo lar é abençoado. É verdade. Você chega em determinado... Pode prestar atenção. Onde você chega, se for uma pessoa que não conheça, você é crente, né? Eu percebi logo. Eu vi logo a luz que está brilhando. Porque a luz não se mistura com treva. Onde a luz chega, a treva... Agora tem uma coisa, a partir do momento que a luz sai, a treva acompanha. Então elas estão bem na fronteira uma da outra. Quando a luz sai, as trevas chegam. Então por isso nós temos que estar no centro, aonde a luz brilha, né? Onde o Espírito Santo pode nos ajudar. Porque Deus, ele fez um pacto com Abraão incondicional. Independente do que o Abraão fizesse, ele não perderia o pacto da salvação. Mas, se Abraão saísse da posição a qual Deus pediu para que ele ficasse, ele perderia as bênçãos. Quando ele saiu para peregrinar pelo Egito, ele não perdeu a salvação. Ele não perdeu a aliança que Deus fez com ele. E antes dele ter filho, Deus disse: eu te fiz pai das nações. Então ele já era pai das nações, mesmo sem ter um filho. Mas as bênçãos de Deus ele perdeu porque saiu. Mas quando ele ficou naquilo que Deus colocou para ficar na terra, aí Deus o abençoou. Aí Isaac veio. Isaac veio e Abraão hoje é o nosso pai na fé. É o pai de muitas nações. E nós somos herdeiros de Deus através da bênção que Abraão recebeu. Nós somos herdeiros, co-herdeiro com Cristo e herdeiro dessa aliança. Incondicional. Eu posso errar? Posso, eu sou humano. Mas Deus vai olhar para o que Ele me prometeu. Eu prometi te salvar. Eu te elegi desde antes da fundação do mundo. Porque eu não erro. Deus não erra. É verdade. Então Deus sabe a sua capacidade. Ele te dá lutas? Dá. Deus gosta de fazer isso. Para provar como Ele coloca você em provas para ver como sua fé vai reagir. Mas Deus confia em você. Deus confiava em Jó. Quando Satanás chegou diante de Deus, de onde tu vens? Eu me rodeando na terra. Se tu visse lá, meu céu Jó, como ele não há igual. Já pensou um testemunho desse? De você? Deus dando esse testemunho de você? Aí ele disse, mas é porque o Senhor enche ele de bênçãos, de riquezas e tudo mais. Não, eu disse, olha, você pode fazer o que você quiser, só não pode tocar na sua vida. Então mostra que Satanás é um animal com arreio e o arreio está na mão de Deus. Ele só faz o que Deus permite fazer. Foi lá, tirou todos os filhos de Jó de uma só vez, tirou toda a riqueza que Jó tinha de uma só vez, todo o seu respeito, sua saúde, mas Jó não murmurou. As pessoas gostam de dizer assim, a paciência de Noé. Eu gosto de inverter isso. Eu gosto de dizer a fé de Noé, porque Noé pregou 120 anos, crendo que Deus ia cumprir sua promessa, que ia chover. E a paciência, aliás, eu inverti aqui, né? A paciência de Noé, pregou 120 anos, esperando na promessa de Deus. Ele foi paciente com Deus, Noé. E a fé de Jó, porque Jó teve fé. Tudo veio para arrebentar ele no meio, mas ele mesmo só com um caquinho de telha para coçar suas feridas, ele nunca descreu em Deus. A mulher, olha, veja a tua situação, olhe para quem você era, veja o que você é hoje, perdeu tudo, tu não tem mais nada, amaldiçoa esse Deus aí, morre.
Nem nessa hora ele se irritou e disse, olha, como uma louca tu falas. Ele não disse que ela era uma louca, uma doida. Não, como uma louca tu falas. Eu? Ele faz como Policarpo, disse, rapaz, negue esse Jesus agora. Negue. Ele disse, olha, eu preguei Jesus por toda a minha vida e agora que eu estou prestes a ver o meu Senhor, vocês querem que eu negue? Bote fogo nessa fogueira logo. Eu quero encontrar com o meu Salvador. Então, temos que ter paciência? Temos. A paciência é uma virtude. E uma virtude do Espírito Santo. Tenha paciência com Deus. Deus ouve as suas orações. Amém. Tem coisas que Ele pode responder imediato. Tem coisas que Ele sabe que se Ele responder agora, você não vai suportar. Então, Ele conhece a sua estrutura. Ele vai responder de acordo com o que você pode receber. Ele prometeu o filho a Abraão, mas Abraão só estava preparado 25 anos depois. Ele recebeu. O irmão Brana conta que mais ou menos depois de 16 anos, Deus pediu o filho a Deus. Vai lá e sacrifica ele. Abraão não duvidou. Né? Ele preparou tudo, foi, quando chegou perto da montanha, ele disse para os rapazes, vocês fiquem aqui que eu e o moço, ou eu e o menino, vamos adorar e voltaremos. Abraão não disse que ele ia ficar lá. Não disse que ia matar ele. Não, nós vamos adorar e voltaremos. E assim aconteceu. Tenha fé em Deus. Confie em Deus porque a aliança que ele fez com Abraão é nossa. É incondicional. Você pode errar. Mas o cristão, ele age como um filho de Deus. Ele erra, mas ele se arrepende. E ele chora pela misericórdia de Deus, implora pela sua misericórdia e pela sua graça. E Deus, o irmão Brana chega a dizer aqui, ó, a aliança é pura graça. É pura graça. Você merecendo ou não, Deus te deu. Aleluia. Você já imaginou isso? Que privilégio é? Ter as bênçãos de Deus, você merecendo ou não. Aí você olha para você mesmo e diz, eu não mereço mesmo não. Mas a aliança que Deus fez com Abraão é pura graça. Aleluia. É pura graça. E você é abençoado. Você é abençoado. Amém. Você vai ser mais abençoado agora. Pastor Francisco vai pregar para nós. Somente crer. Amém. Somente crer. Somente crer. Bendito Deus e eterno Pai Tudo celestial, é nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o possível. Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra, Senhor, em torno da Tua mesa, Senhor. Reunidos, ó Pai, ó Deus, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos pelas Tuas misericórdias, Senhor, sobre cada um de nós, pela cura divina do nosso meio, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, com Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Eu estava pensando que o pastor Naldo ia me dar só uma oportunidadezinha, como eu dei, José. Mas aí o Senhor, é uma oportunidade para pegar para nós. de Santa Ceia, bom pastor. Legal. Mas o pastor Joaquim disse, pegando uma carona aí no que o pastor Naldo falou, o pastor Joaquim disse no programa de rádio, nós estamos vivendo a graça. Aleluia. Estamos vivendo a graça. A graça está ao nosso favor. Oh, glória. Amém. Amém. Que coisa boa, né? Glória. A graça está ao nosso favor e nós damos graças a Deus por Para isso. filmar mais as pessoas. São João 6. Aqui. São João 6:33. Jesus é o pão da vida. Mas eu quero só esse verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Podemos assim.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aleluia. Nesse parágrafo aqui, tempo da colheita, 57, Jesus falou essas palavras aqui. Jesus uma vez disse em São João 6:48, creio que isso é certo. Como eu anotei isto certa manhã, ele disse, eu sou o pão da vida. Isto foi na festa da Páscoa, quando os judeus estavam comendo o seu kosher, em comemoração do maná que caía no deserto. E eles estavam bebendo da fonte, ali representando a rocha que estava no deserto. E eles estavam tendo um grande tempo. E Jesus clamou no meio e ele disse, eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná no deserto, no espaço de 40 anos, e eles estavam cada um morto. Mas eu sou o pão que veio de Deus do céu. Amém. Se o homem comer dele, ele não morrerá. Aleluia. Aleluia. E nós estamos comendo deste pão. Amém. Você está comendo deste pão. Por isso você é imortal. Oh, glória. Aleluia. Porque ele próprio disse, quem comer deste pão nunca morrerá. É verdade. Somos imortais. Temos vida eterna. Amém. Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre. Aleluia. Quem é salvo sobe à presença de Deus para receber o galardão. Amém. É como o hino diz, roupas alvas, tão lindas, tão puras. Aleluia. Aleluia. Eita. Ó, o próprio Jesus, se um homem comer dele, não morrerá. Para a rocha. Ele disse, eu sou aquela rocha que estava no deserto. Eu sou aquela rocha da qual seus pais beberam. Como? Eles disseram, tu és um homem. Tu és um homem com não mais de 50 anos de idade. E dizes tu que vistes Abraão? Agora sabemos que tu és um diabo, eles disseram a Jesus. E tu és louco. E Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Nós sabemos que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento, Amém. na forma de homem. Vem? Por isso Jesus disse, eu sou. Eu sou. Era a coluna de fogo que estava nos arbustos, que falou com Moisés. E se você ajustasse aquilo em seus substantivos e pronomes, não eu era. Ele disse, não eu serei, mas ele disse, eu sou. É no presente que ele falou. Aleluia. E o eu sou está no nosso meio. Amém. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. Amém. Ele está aqui conosco, Amém. nos entregando seu pão do céu. Amém. Neste tempo, veja, nós pensamos nisto, ele dizendo, ele mesmo, agora, que
eu sou aquele pão da vida. Agora, como poderia este homem ser pão da vida? Isto é o que queremos saber. O seu corpo é o pão? Ele disse, e agora como poderia este homem ser pão? Isto é muito estranho, mas não fique confuso com isto. As pessoas do seu tempo ficaram confusas com isto porque tinham mente carnal. A mente espiritual não fica confusa com nada. Aleluia. A mente espiritual, ela crê. Amém. Embora que ela não entenda, mas ela crê. Eles não sabiam como que este homem realmente poderia ser pão. Ele mesmo, também em São João, capítulo 1, isto nos é dado de maneira, pois no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Moisés! E o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Então a palavra se tornou pão. Aleluia! A palavra se tornou pão. A palavra é o pão. A palavra e o pão aqui teriam que ser o mesmo, porque Jesus é a palavra e ele também é o pão. Amém. Agora, como poderia ele ser pão e a palavra ao mesmo tempo? Todo isto seria confuso para a mente carnal. Mas estamos esperando nesta noite que não existam mentes carnais entre nós. Que existam mentes espiritual no nosso meio. Amém. Para que possamos compreender o que o Pai está tentando nos trazer aqui. Aleluia. Vendo que estas palavras estão confusas, porém, ao mesmo tempo, elas são escrituristicamente a verdade. Amém. Amém. Agora, como poderia este homem ser pão? Isto é o que eles disseram. Isto é o que eu creio. Veja, falando aqui a respeito de um historiador, né? Ele estava estudando a respeito de um historiador e o profeta disse, como eu tenho estudado a respeito de um historiador falando. Agora estou escrevendo um livro e o meu comentário nos primeiros capítulos de Apocalipse. Espero que ele saia logo. Será um livro grande. Então eu farei um livro de cada era da igreja. E eu estava estudando a história da igreja. Era como no meu pensar. Eu creio que foi... É um nome em inglês aqui, eu não sei falar inglês não. É? Alguém aqui sabe falar inglês? Tem. Thank you, né? Obrigado. José. É tipo José, isso aqui. Não sei. Eu creio que foi José, né? Eu vou dizer assim, que um dos antigos escritores, de qualquer modo, que disse que este Jesus de Nazaré, o qual saiu curando enfermos, ele não mudou, ele continua curando os enfermos, viu? Aleluia. Continua curando da mesma forma. Amém. Eu sou uma prova viva. Uns 2 meses atrás eu fui fazer um exame de glicose e deu diabetes.
E o que foi que eu fiz? Eu não aceitei. Digo, eu não aceito essa enfermidade, essa doença no meu corpo. E o médico disse, ó, você vai ter que tomar os remédios. Eu digo, eu não vou tomar remédio não, doutor. Eu peço que o senhor... Outro exame. Eu quero fazer outro exame. E ele passou outro exame para mim fazer. Né? E no período desse exame eu fiz a dieta, que é para fazer a nossa parte. Jesus mandou tirar a pedra, ali no túmulo de Lázaro, fazer a nossa parte. Eles podiam fazer a parte dele, tirar a pedra. Então Jesus não tirou. E nós também podemos fazer a nossa parte, não estar comendo tanta besteira. Né? Então eu fiz a minha parte, fiz a dieta e orando e determinando. Amém. Com fé no coração. Porque nós temos um pai na fé que é Abraão e ele creu. Ele não olhou nem para a sua condição, ele olhou foi para a promessa. Eu estava olhando era para a promessa, né? Amém. E fiz o exame, esse que eu disse para a irmã Rita, né? E quando fui receber o exame, tive uma surpresa. Glória a Glória Deus. a Deus. Jesus tinha me curado. Aleluia. Amém. Isaías 53, ela é a verdade, ela é pão. Amém. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Jesus disse que aquele que crê vê a glória dele. Aleluia. Não importa qual seja a enfermidade, não importa com nada. Se crê, vê a glória de Deus. Amém. Vem? Veja aqui. Disse seus discípulos, e disse os seus discípulos o desenterraram e comeram o seu corpo. Vem? Eles estavam tomando a ceia. Eles pensaram que eles haviam desenterrado o seu corpo e que estavam comendo o seu corpo. É o que a mente carnal pensa, né? Pois nós realmente comemos a comunhão. Amém. É o que nós estamos tendo agora. Amém. Vamos ter, né, comer o pão que simboliza Jesus, o corpo de Jesus. Amém. E vamos também beber o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Então nós vamos comer e beber, Amém. simbolizando. Veja, e tomamos a comunhão na forma simbólica do seu corpo, porque ele era a palavra. Amém? Amém. Agora veja, isso é confuso. E ao mesmo tempo, há escrituras. E Jesus disse, todas as escrituras devem ser cumpridas. Vem? Agora nós sempre queremos tirar nossas mentes de qualquer coisa contrária àquela escritura. Nunca, nunca, em tempo algum, deixe aquela escritura por coisa alguma. Aleluia. Apenas, ou seja, creia nessas escrituras, porque elas são verdadeiras. E a sua fé na palavra traz bons resultados para você. Amém. Glória a Deus. Quando você crê de coração, não de mente, mas de coração, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Nenhuma palavra dela, veja aqui, permaneça exatamente com a Escritura. Os cristãos, os filhos de Deus, sempre permanecem com a Escritura. Amém. Não importa o que o médico venha dizer. E os exames estão ali apontando que você tem, mas a sua fé está apontando para a promessa. Dizendo você não tem, porque Jesus já levou sobre si Aleluia. essa enfermidade, esse problema. Verdade. Agora, se descrer,
não tem como ver a glória de Deus. Mas se crer e confiar, é como aquele centurião. Senhor, fale só uma palavra e o meu criado sarará. Aleluia. E Jesus falou a palavra e o criado dele sarou. Por quê? Porque ele creu. Amém. Porque ele confiou em Deus. E o que nós devemos fazer é confiar em Deus. Amém. É confiar em Deus. Se não confiarmos, morreremos. Se não confiarmos, morreremos. O profeta disse, se o médico chegasse para você e dissesse para você, você está com câncer, se você não desse ouvido àquilo, mas cresce na promessa, você não estaria Glória a Deus. muito mal, né? Mas se você cresce, aquilo traria bons resultados para você. Agora Deus tem que... Deixa eu ver aqui. Em tempo algum. Não deixe aquela escritura por coisa alguma, nenhuma palavra dela. Permaneça exatamente com aquela escritura. Aleluia. Agora Deus tem que julgar o povo um dia. E se ele vai julgar o povo através da igreja, o pastor Joaquim está falando sobre isso. Mas eu já estou encerrando aqui. Qual igreja será? Ele disse, a igreja católica? Bem, então qual a igreja católica? Veio? Porque elas se desvegem uma da outra. Pior do que são conosco, vem? Eles são diferentes. Veja, há várias formas diferentes delas. A romana, veja, a judaica e as suas muitas diferentes tribos. E então certamente na garganta um do outro. Então qual dessas igrejas católicas, se ele fizer isto através da igreja pentecostal, qual igreja protestante? Cada uma diverge da outra. Porém, ele vai julgar o mundo. E ele tem que ter algum padrão do qual possa julgar o mundo. Ou ele seria injusto em nos deixar e agora? E viver esta vida sem um padrão, através do qual possa ser julgado. Quem estaria certo? Quem você poderia dizer que estava certo? Tem que haver um padrão. E ele disse em sua Bíblia que ele julgaria o mundo através de Jesus Cristo. Amém. E nós lemos aqui que Jesus Cristo é a palavra. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, portanto, ele julgará a igreja através de sua atitude para com Cristo, o qual é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não da boca do homem, não do seminário, não da igreja, mas que sai da boca de Deus. O homem deve viver através daquilo, e somente daquilo, não através de nenhuma interpretação humana, mas a própria palavra de Deus. Aleluia. E aqui tem um povo que vive através da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Cumprindo Mateus 4, versículo 4, onde Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E esta Bíblia é toda palavra, Amém. de Gênesis a Apocalipse. Amém.
toda palavra que sai da boca de Deus. E os filhos de Deus estão sendo alimentados com esse pão do céu. Você está sendo alimentado, você está sendo alimentada, minha irmã, com esse pão do céu. E é isso que te dá saúde, no natural e no espiritual. No nome de Jesus Cristo. Amém.